Fala, rapaziada, beleza? Então agora nós vamos com Geografia, com o professor Roberto Lúcio, o Robilô. Estamos aí na área de novo, tranquilidade? Então nós vamos trabalhar a geografia, que é a ciência do espaço. É isso, a geografia é a matéria mais interdisciplinar que existe, certo? Ou seja, o geógrafo ele tem que conhecer um pouquinho das outras matérias também, para poder analisar o espaço geográfico. Tranquilidade? Então a geografia é dividida em algumas partes, né? Dentre elas a geografia física, que estuda o espaço não transformado pelo homem. Clima, relevo, hidrografia, vegetação, geologia. A geografia humana, que estuda o espaço transformado pelo homem. Olha, vem com o Robilô, que essa daí cai muito no Enem, hein? É a geografia humana, muita urbanização, muita população, tá no Enem. Depois nós temos a geografia econômica, que estuda as atividades exercidas pelo homem em determinado espaço geográfico, ou seja, vai avaliar de que determinada atividade alguma cidade vive. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, qual é a atividade que predomina na cidade do Rio de Janeiro? É o setor terciário. Por isso que nós falamos que temos uma terciarização, que é o crescimento do setor terciário. Essa já caiu no Enem, hein? A diferença de terciarização para terceirização. Terceirização é quando você delega serviço a terceiros. A terciarização é o crescimento do setor terciário, setor de comércios e de serviços. E não vamos chegar no topo, né? O topo é a geopolítica, o cérebro do Estado, estuda as transformações sociais, políticas, econômicas, históricas e culturais em determinado espaço geográfico. É o que nós chamamos agora aí de tabuleiro geopolítico, né? O tabuleiro geopolítico do mundo. Beleza? Então a geografia trabalha com todas essas o quê? Todas essas nuances, não é isso? Então o nosso objeto de estudo, volta a falar, é o espaço. Tranquilidade? Vamos resolver umas questõezinhas aí? Vamos lá. Vamos jogar na primeira. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó. A primeira. O Oriente Médio. O estômago geopolítico do mundo. Se tiver que acontecer alguma coisa no mundo, tomara que não, ou ela vai surgir no Oriente Médio, ou na Península Balcânica. São dois estômagos geopolíticos do mundo. O que é essa metáfora que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: se estourar alguma guerra no mundo, vai sair daquela região ali. Hoje nós estamos tendo uma guerra ali na região da Rússia, né? A Rússia contra a Ucrânia. Também é uma região que a gente já chama de terceiro estômago geopolítico do mundo, certo? Mas o Oriente Médio sempre foi uma região de muitos conflitos. Se você analisar os conflitos no Oriente Médio, eles são bastante antigos. Poxa, professor, mas por que se briga tanto no Oriente Médio? Qual é a briga no Oriente Médio? São várias. Disputa territorial é uma. Terra fértil é outra. O ouro negro, que é o petróleo, é isso? O Oriente Médio guarda mais ou menos cerca de 60% a 65% das reservas de petróleo do mundo. Primeiro produtor do Oriente Médio, Arábia Saudita. Segundo, Irã. Terceiro, Iraque. Quarto, Kuwait. Um outro caso, a posição geoestratégica. O Oriente Médio é uma área de passagem. Toda área de passagem é uma área conflituosa. E para jogar um molho em cima disso tudo aí, nós temos a questão religiosa. O Oriente Médio é berço das três principais religiões monoteístas do mundo. Vamos lá. O judaísmo, é isso, o cristianismo e o islamismo. Então a região está sempre o quê? Está sempre conflituosa, principalmente desde que você formou o Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. A partir daí nós temos uma sequência de guerras no Oriente Médio, chamadas guerras árabes e israelenses, e mais outras que nós vamos ver aí. Esse, ao longo da história, você tem vários conflitos envolvendo aquela região. Então vocês já sacaram que essa questão ela tem uma possibilidade de cair. Exatamente porque o quê? Porque a área é uma área de conflitos. Vamos lá. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sobre um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada, em volta de uma refeição frugal,
postas sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê enquanto uma tenda com a sigla ANPUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos vários terrenos vagos da capital. Olha só, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo. Olha o Milton Santos aí, hein? Opa! A desterritorialização forçada por populações afetadas por conflitos armados, certo? Então, quer dizer, você tem uma desterritorialização. O que é você desterritorializar? É você tirar aquele povo daquela região e partir para uma outra região. Aí vai haver o quê? Uma reterritorialização, se a região for ocupada. Se a região não for ocupada, vai haver uma territorialização. Isso é um linguajar que você pode o quê? Que você pode trabalhar até mesmo nas questões de redação ou na construção de um texto. A geografia ela tem essa vantagem, né? Exatamente por conta de trabalhar várias questões. Tranquilidade? Uma outra questão que você pode ficar ligado a conflitos, não é isso? Já vou falar sobre a dois, questões envolvendo, né, o caso da China, por exemplo, e a questão de Taiwan, e a questão ali da bacia do Pacífico. Hoje nós vivemos a era do Pacífico ou o século asiático. Poxa, professor, mas o que é isso? Muito simples. Em cada momento da história, você teve um oceano de grande importância. Por exemplo, do século V até o século XV, o mais importante era o Mar Mediterrâneo. Do século XV até 1980 foi o Oceano Atlântico. Segura essa. A partir de 80, nós temos a Era do Pacífico ou o século asiático. Poxa, mas por que você falou a partir de 80? Porque em 80 o Japão se tornou a segunda economia do mundo. E agora o que acontece? Vamos olhar os números. A geografia trabalha muito com percentual. Vamos ver, por exemplo, a Ásia. 60% do PIB mundial, 75% da população mundial e 75% das reservas energéticas. Então, o conflito ali está já o quê? Já generalizado. Você tem Estados Unidos, você tem Japão, você tem tigres e tigrinhos asiáticos e você tem a gigantesca China. Segura aí, até onde vai a força do dragão. E o dragão chinês, né? O dragão do Bruce Lee, isso, ou seja, está avançando, isso, com passadas largas. E provavelmente, por volta de 2049, quando a Revolução Chinesa completar 100 anos, o que vai acontecer? A China deve ser a maior potência geopolítica e geoeconômica do mundo. Exatamente porque está trabalhando para isso, com altos investimentos, principalmente em educação, certo? Ou seja, ela está ganhando ali o comércio na bacia do Pacífico. Tranquilidade? Então, o tabuleiro da geopolítica é esse aí. A mesma coisa que está acontecendo ali na Ucrânia. O conflito na Ucrânia envolve o quê? Envolve Rússia, envolve Ucrânia, envolve China, envolve Estados Unidos, envolve OTAN, envolve União Europeia. Ou seja, está tudo ali o quê? Dentro desses contextos. Por quê? A Ucrânia, geoestrategicamente, ela é muito importante para a Rússia, certo? O que significa isso? A Crimeia, por exemplo, que o Vladimir Putin ele tratou de anexar em 2014, está relacionada a isso, por conta da aproximação da OTAN e da União Europeia da Ucrânia, o que ele não queria, certo? Então, esse conflito aí, provavelmente a gente não sabe como vai ser redesenhado aquele mapa ali. Eu creio que a Ucrânia pode partir, a parte leste vai ficar com a Rússia, a parte oeste vai ficar do lado da Europa, ou a Rússia vai tentar anexar tudo. Ou seja, a guerra não é bom para ninguém, mas principalmente para os pobres. Isso, a guerra é ruim para os pobres. Então, o cenário geopolítico do mundo, infelizmente, não é muito bom, que é o chamado tabuleiro geopolítico, ou seja, ninguém está certo, ninguém está errado. Igual tu está jogando xadrez, cada um faz uma mexida para poder ganhar o território. A Ucrânia, o que tem na Ucrânia? O solo mais fértil do mundo, Chernozion. Cherno é negro, Zion é terra. São 4 metros de solo fértil, uma grande produtora agrícola, juntamente com os Estados Unidos e o Brasil. Tem petróleo e tem gás natural, tem a saída para o Mar Negro, tem um porto na Crimeia russo, que é o Porto de Sebastopol. Foi fundado por Catarina Grande em 1793. O Mar Negro não congela. Então, quer dizer, ali
Isso é o cenário da geopolítica mundo que você tem. Falei rapidamente para que vocês tenham uma ideia. Essa questão não podia deixar de ser abordada, que ela pode aparecer. Beleza? Agora nós vamos para 2. Vamos lá. E aí? Olha aí a geografia econômica. Geografia econômica na área. Vamos dar uma olhada. Olha só. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares, no lugar da fecundidade da vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transição integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Vamos ver. Sempre você olha, vou dar uma macete para vocês. Quando você estiver fazendo uma questão, sempre você olha o último parágrafo aqui, ó. Que ele vai te dar o que ele quer, ele vai te dar o comando, né? Aqui, ó. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Vamos lá? Beleza, beleza, beleza? Segura aí, vamos viajar. Vou trazer vocês para o Brasil de 1940. O Brasil de 1940, como é que era o Brasil de 40? O Brasil tinha 80% da população no campo e 20% na cidade. Como é que é o Brasil de 2022? É o contrário. Ele tem 80% da população no campo e 20% da população na cidade. Então, o que acontece? Acontece uma questão muito simples. A vida na cidade é muito cara, certo? Então, quer dizer, aí as pessoas começam o quê? Começam a diminuir a taxa de fecundidade. Porque a cidade tem escola, ela tem lazer, ela tem roupa, essa indústria do lazer, sociologicamente falando, é uma tendência que ela aumente, certo? Isso é mundial, que é chamada indústria do lazer. Ah, o cara vai trabalhar de manhã, ou à tarde ou à noite, ou o cara está trabalhando de casa. O que vai acontecer? Ah, não, eu trabalho de manhã, à tarde eu durmo. Não, à tarde você não dorme, à tarde você gasta. Porque o sistema já preparou, né, esse professor falou do Marx aí, né? Já preparou um esquema para você o quê? Para você estar inserido na sociedade consumista de massa. Então, o que vai acontecer? Na cidade, principalmente na Europa, por exemplo, se você for analisar o continente europeu, todo o continente europeu ele tem uma característica, que é um envelhecimento populacional, que provoca uma queda na mão de obra ativa. Como existe uma movimentação da população mundial, a Europa recebe muitos imigrantes. Então, o imigrante, quando ele chega, por que o cara sai de uma região para outra? Por que você se movimenta no espaço geográfico? Fator principal é o fator econômico. Por isso que você se movimenta no espaço geográfico. Então, quando o imigrante ele chega na Europa, ele é visto como que vai tirar um emprego que já o quê? Que já não existe no mundo. Ou seja, você tem uma população de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Com a pandemia, provavelmente, segundo a Divisão Internacional do Trabalho, é isso, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nós temos 2 bilhões de desempregados. E aí o que acontece? Quando o imigrante chega, o europeu vê o imigrante como vai tirar um emprego que não existe, causa xenofobia, que é aversão ao estrangeiro. Ah, dá um exemplo do Brasil. O Brasil também vai entrar nesse esquema. Se você pegar, por exemplo, o êxodo rural brasileiro, ele é o maior êxodo rural da história da humanidade. O que significa isso? Entre 1970 e 1990, saíram do campo para a cidade no Brasil mais de 30 milhões de pessoas. Essas pessoas foram para onde? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Causaram um inchaço das cidades. E, consequentemente, quando você tem um crescimento populacional, não vai aumentar o número de ricos, aumenta o número de pobres. O que a gente chama, em sociologia, de apodrecimento do tecido social. O tecido social nas cidades ele fica apodrecido, que gera o Estado paralelo, que é o narcotráfico, que gera a milícia, certo? Que gera a violência urbana, que gera questões, o caos ambiental. Tudo isso as grandes cidades têm. Exatamente o que o mundo está passando por grandes transformações. Então, se você está na cidade, o que acontece? Se você tem, se você não faz o planejamento familiar, você está o quê? Você está enrolado, porque filho ele é o quê? Ele é consumo. Filho de 1 ano, está até aumentando isso aí, de 1 até 30 anos,
você tem que o quê? Você tem que, é escola, é alimentação, é o vestuário, é tudo isso. Então, se quanto menos filhos você tiver, o que, que vai acontecer? Menos gasto você vai ter. E aí caiu muito a taxa de natalidade, certo? Isso é no mundo inteiro, até mesmo no Brasil. Mas é aquele caso, né? Nem tanto mar, nem tanta terra. Se envelhece muito a população, você traz complicações. Por exemplo, o welfare state. Quem sabe o que é o welfare state? Olha o Robert Lowe falando, hein? O welfare state era o estado do bem-estar social. Era o estado que tinha na Noruega, tinha na Alemanha. Ah, mas como é que era isso? Muito simples. Você ganhava 100 marcos, não é isso? Você dava 70 para o estado. 30 ficava com você. Esses 70 que você dava para o Estado realmente te voltava em saúde, educação e habitação. Poxa, professor, mas e os 30 que vai sobrar? Você gastava e ainda dava para poupar. Pô, professor, mas o que aconteceu? Muito simples. A taxa de natalidade caiu, a população ficou velha, você não tem muita gente para contribuir. Então isso chama-se planejamento familiar. E uma outra coisa, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso também influencia nessa questão da transição demográfica. Provavelmente essa é a resposta da questão. O acelerado processo. Ih, ela já me ajudou aí, ó. Ela, lembrei aqui, ó. O processo o quê? O processo de urbanização acelerado. Aí, ó. Conclusão da transição demográfica. Pirâmide etária, ela começa o quê? Ela começa a mudar, começa a ser transformada. Questões que vão mexendo nisso aí, entenderam? Então, por exemplo, o mundo inteiro, ele é urbano ou ele é rural? O mundo inteiro, se você pegar 80% da população mundial, vive em cidades. Aí o aluno levanta a mão, professor, e a Índia? A Índia é um fator diferente. Ela tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Fica ligado, hein? Fica ligado na Índia que ela vai ser uma das grandes potências também. Só que a Índia tem um fator interessante. Ela tem 70% da população no campo. Vai que cai uma questão como essa, certo? Mas a Índia tem investimentos pesados em alguns campos. Por exemplo, Bangalore é o Vale do Silício indiano. Não sei se vocês observaram, na época da pandemia, né? A biotecnologia, a bioengenharia indiana é muito forte. Ainda estava exportando remédios para o mundo inteiro. Mas isso é um caso o quê? É um caso à parte. Então, essa questão da transição, conclusão da transição demográfica, ela deve ser analisada com carinho, porque questões de população e urbanização estão sempre aparecendo. Elas nunca vão deixar de aparecer. Nas provas de geografia, a maioria das questões, por exemplo, elas envolvem o quê? 40% delas envolvem população e urbanização. Por exemplo, o cara vai falar de cidades, por exemplo. O cara fala assim, qual é a cidade que tem o quê? Que tem a maior população absoluta do mundo. Aí o cara grita assim, Tóquio. Não, presta atenção. Tóquio tem uma região metropolitana com 37 milhões de habitantes, certo? A cidade de Tóquio é uma das que tem a maior população absoluta do mundo realmente. Tem 13 milhões e 960 mil habitantes, quase 14 milhões de habitantes. Professor, supera São Paulo? Supera. São Paulo tem o quê? Tem 12 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem 22. Isso. E o estado de São Paulo tem 46 milhões. Então, a geografia humana, ela vai estar sempre aparecendo. Porque é um campo que a geografia também, ela ataca muito. Não fiquem fora de estudar essas questões aí, beleza? Vamos lá para 3. Bom, e aí, ó. Agricultura. Agricultura, Como é que nós vamos comer? Sem a pequena e média propriedade, sem agricultura familiar. A agricultura familiar põe comida na nossa mesa, hein? A agricultura familiar põe comida na nossa mesa, hein? Fica ligado aí, hein? A agricultura familiar é o que a gente come, ó. Sai da agricultura familiar. Então não vamos ser ludibriados por algumas situações aí. Poxa, professor, mas e o agronegócio? O agronegócio é bom, mais ou menos bom, né? Porque o agronegócio ele exporta. Por exemplo, nós temos uma área plantada de soja no Brasil do tamanho da Espanha. Já pensou? O espaço de soja cresceu no Brasil de 1970 a 1990, 394%, quase 400%. Nós temos no interior de São Paulo a Orange Zone.
a zona da laranja, de cada 4 copos de suco de laranja, que meu amigo Silas, por exemplo, gosta de suco de laranja, né? De cada 4 copos de suco de laranja que nós tomamos no mundo, é isso, um é brasileiro, certo? Então, Bebedouro, Ribeirão Preto, Limeira, Araraquara é a área da laranja. Então, nós exportamos laranja e também suco de laranja. Agora, você precisa trabalhar algumas questões de solo, por exemplo, porque existe um mito, não é isso? Tudo no Brasil, tudo que se planta dá. Errado. No Brasil, nem tudo que se planta dá. Por exemplo, nós temos a terra roxa, nós temos solo de massapê, temos lós no sul do Brasil. São solos bem produtivos, certo? Agora, o restante não produz. Poxa, professor, mas como é que o Brasil é um dos gigantes na produção agrícola? Porque a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fundada em 1973, é uma das melhores do mundo. Então ela ajuda na produção agrícola brasileira, certo? Por exemplo, a fruticultura irrigada do Vale Médio do Rio São Francisco, de Pirapora a Juazeiro. Não sei se vocês sabem. Qual é a uva mais doce do Brasil? Qual é? Ah, é do Sul. Não, não é do Sul. A uva mais doce do Brasil é da região que? Da fruticultura irrigada do Vale Médio do Rio São Francisco. Porque a luminosidade é maior. A terra no sertão é fértil. Ela só falta o quê? Só falta água. Dizem aí que o problema do sertão não é a seca, mas sim a cerca. A cerca de arame papal, não. Os grandes latifúndios, as margens do Rio São Francisco, certo? Então, o velho Chico. Então, lá, 90% da minha adorada uva, que eu gosto de uva pra caramba, sai da região do sertão nordestino. Vamos lá, vamos resolver. Vamos pra dentro. Aí, ó, vamos lá. O desgaste acelerado sempre existirá, se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tal como empobrecimento químico e lixiviação, provocadas pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se filtra no solo, bem como a retirada de elementos nutritivos, como as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio, que causa acidificação do solo. Aí, ó, vamos lá. Ela aí, ó. Professor, fiquei bolado. Acidificação do solo? Como é que você produz um solo ácido? Estudos de geoquímica. Geoquímica, aquela escalinha de 0 a 7. 7 é o pH neutro. Você vai para lá, o que vai descendo é ácido, de 7 a 14 é a base. Então, você vai jogar o quê? Quando você está com problema no estômago, o que você faz? Olha a interdisciplinaridade da geografia. Você toma um leite de magnésio, né? Então ele vai controlar a acidez o quê? No seu estômago. E aqui é exatamente o quê? Aqui a acidez está elevada. Quando você quer controlar ela, você faz a calagem. O que é a calagem? É a introdução do calcário no solo. O calcário é uma base, ele vai equilibrar o pH do solo. Agora, solo ácido não produz. É o que acontece com o cerrado. Pô, professor, mas o solo do cerrado é ácido? Olha o nome da doença do solo do cerrado. Se liga nela, hein? Escleromorfismo oligotrófico. Ausência de sais minerais e presença de alumínio. Aí ele fica ácido. Mas com a tecnologia, você joga o calcário e o que? O solo fica bom. Aí você pode produzir. É a área da soja. Beleza? Vamos partir para outra. E aí, olha só. Vamos lá. O negócio nosso é exportar. É isso, então? Vamos lá, vamos cair dentro. Ó, eu sou meio rapidinho, mas vocês vão aprender. Ó, os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a granel, os quais se destacam o minério de ferro. O Brasil tem a maior reserva de ferro e manganês do mundo, Serra de Carajás, sul-sudeste do Pará. Petróleo e seus derivados. E a soja, complexo sojífero, hein? O Brasil tem soja para tudo quanto é lado. Pega R$1.000 e tenta ir lá no supermercado comprar todos os produtos derivados da soja que eu quero ver se tu consegue. Consegue nada? É isso? Ó, que possuem baixo valor agregado, por serem movimentados em grande volume, necessita de uma estrutura
de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a estrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios e caminhões e trens, por ficarem grande parte do tempo ocioso nas filas. Tem seu custo majorado, onerando, fica mais caro, fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando a competitividade do mercado internacional. Vamos ver, o que acontece? Qual é o problema do Brasil? Hein? Vocês viram esses dias, qual é o problema do Brasil? O Brasil é focado no transporte rodoviário. Se parar, para tudo. Poxa, professor, mas por que não muda isso? Por conta de um cartel chamado Cartel do Petróleo. Um país com dimensões continentais, ele deve fazer o quê? O que é certo? É o transporte intermodal. Pô, mas isso é difícil, professor. Não é nada. Inter é integração. Modal é modalidade. Você integra ferrovia, rodovia, transporte metroviário, marítimo, aeroviário. Certo? Se você integrar tudo, fica muito mais barato. Você veio até aqui, veio com a ferrovia, ficou ruim, você pulou para a hidrovia. Aqui vai com a rodovia. Só que para isso, você tem que ter um investimento pesado. O Brasil deveria ser cortado, por exemplo, de leste a oeste, pelo menos por 3 ferrovias, e uma na longitudinal, de norte a sul, e aí fica show. Esse aí pegava um trem lá em Barra do Piraí, que é a minha cidade, vinha aqui até Resende, tranquilo, apreciando a paisagem. O transporte ferroviário é 5 vezes mais barato que o rodoviário, o hidroviário é 15 vezes. E o Rio Paraíba já foi navegável, justamente de Resende até Barra do Piraí. Muito bem, vamos lá. Eu vou matar isso aqui, hein? No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentado no texto é alternativa B. Construção de atracadores, ou seja, melhorar isso aí. Se você melhora isso aí, o que acontece? Você não vai conseguir do dia para a noite mudar essa dinâmica. O Brasil não vai ser de um país periférico para virar um país central. De repente, daqui a 200 anos, quem sabe? Mas até lá vai demorar um pouquinho, né? Nós fomos colônia de exploração. Vocês já estudaram isso aí. Então, nós estamos no sul subdesenvolvido. O que o cara está falando na questão? Que a gente exporta matéria-prima de produtos agrícolas e compra tecnologia de ponta. Beleza? Professor, e aí? E aí que é ruim. Porque você exporta uma caixa de laranja por R$500, logicamente que estou criando o preço aqui, e compra um computador de última geração por 15 mil. Então essa é a nossa relação. E eles fazem o quê? E eles fazem o contrário. Então, o universo da geografia é muito amplo. O geógrafo, ele tem o quê? Ele tem resposta para tudo. Se é tudo, ele vai estar atacando. É a interdisciplinaridade. Vamos para 5. Vamos lá. Ih, rapaz, o meio ambiente. Meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Qual é a do meio ambiente? Se você está construindo uma redação. É agora que nós temos que fazer isso aí, ó. Crescimento econômico com sustentabilidade. Não pode mexer na Amazônia. Pode sim. Só que você tem que fazer o quê? É crescimento econômico com sustentabilidade. Só que a medicina desconhece, tem mais de 20 mil espécies na Amazônia. O Rio Amazonas tem 5 mil espécies, o oceano tem 1000. Então você tem lá biodiversidade e geodiversidade. A Amazônia é o pulmão do mundo? Não, ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os fitoplânctons, não é isso? Mas a Amazônia tem importância muita, porque ela faz o chamado sequestro de carbono no seu processo fotossintetizante. Então ela não pode acabar. Se ela acabar, o mundo inteiro vai ser prejudicado. Que além disso, ela equilibra termicamente o planeta. Ela joga ar quente para o hemisfério norte e ar quente para o hemisfério sul. Por exemplo, a Amazônia faz com que a nossa região não seja deserto. Gostaram dessa, né? A nossa região poderia ser deserto. Se você pegar as latitudes aqui, por exemplo, do estado do Rio, estado de Minas, São Paulo, Espírito Santo, e traçar a latitude, é tudo deserto nas outras regiões. Poxa, professor, por que aqui não é deserto? Aqui no deserto que existe um fenômeno chamado de rios voadores. Vem comigo, ó. Vem aqui, parou em cima da Amazônia, ganhou muita umidade, bateu nos Andes, ó, joga tudo aqui. A água cai toda aqui. Senão nós estaríamos sendo o quê? Uma região desértica. É meio ambiente. Vou dar uma dica para vocês, não muito alvissareira. Se nada for feito com a questão ambiental, segundo as pesquisas que nós temos aí, por volta de 2030, nós vamos ser o quê?
nós vamos ser convidados a sair. Professor, o que é isso? Nós vivemos o antropoceno. Já viram as eras geológicas? Pré-cambriana, essa paleozoica, a mesozoica, a cenozoica, que a galera, acima de decorar aquilo tudo, não dá certo. Eu tenho uma aula aí sobre as eras geológicas. Bom, muito bem, vamos lá. Kyoto. Ó, países centrais, industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de 5,2 no total de emissões, segundo o nível de 90. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. É caro, não é isso? A comercialização internacional de créditos, de sequestro ou redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender esse crédito para outro país ou empresa. É isso? Vamos lá. As posições contrárias à estratégia de compensação no presente texto relacionam a ideia que promove. Vamos lá. Vamos marcar essa aí. Qual seria essa? Ó. E aí, ó. Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Ou seja, existe realmente uma desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Certo? Isso é no mundo inteiro. Por conta de quê? De que não são todos os países que fazem isso. Certo? Não são todos os países que trabalham com essa questão que a gente chama de impacto ecológico. É a pegada ecológica. Certo? Então isso aí tem uma influência que no mundo inteiro. Os países centrais, por exemplo, conforme eles estão falando ali, eles têm resistência a isso aí, porque eles dependem muito disso aí ainda. Então, uma resistência com relação a isso. E também existe uma resistência pelo custo. Por exemplo, se você colocar um dessulfurizador, o que é um dessulfurizador? Você coloca na saída de uma siderurgia. É tipo uma tela, certo? Então, quando o dióxido de enxofre está saindo, automaticamente, ele borrifa o quê? Ele borrifa uma base ali para o quê? Para ele não alterar isso, a questão ambiental, só que é caro, beleza? Então isso aí é assim, essa você já conhece, né, que é a questão do aquecimento global, até o final do século XXI, a temperatura média da Terra vai subir de 5 a 8 graus. Se prepare, o Canadá, por exemplo, quer quintuplicar a população dele, tem 31 milhões e 300 mil habitantes, quer multiplicar por 5, porque ele sabe que o norte vai descongelar, ele quer povoar aquilo lá. Essa é boa para jogar numa redação, hein? Vamos lá, vamos para a última, beleza? Vamos lá. E, ó, urbanização aí. Urbanização. Cidade na parada. Cidade é onde você vê o capitalismo de perto. Não é isso? Na cidade. Você consegue... no campo vê também. Mas na cidade vê mais. Vamos lá. O processo de concentração urbana no Brasil, em determinados locais, teve momentos de maior intensidade. Ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Vamos ver aqui, uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é, vamos lá, a alternativa é realocação da atividade, o quê? Industrial. Por quê? O que acontece? O complexo Centro-Sul, principalmente os estados de São Paulo, e Minas Gerais, ficou muito caro. O espaço urbano é muito caro. Então as indústrias começaram a se deslocar para a região Nordeste. E o que significa isso? Quando você tem indústria, se for uma indústria, por exemplo, siderúrgica, ela é uma indústria de convergência. A indústria siderúrgica, ela atrai outras indústrias e acelera o processo de urbanização. É quando a industrialização, ela acelera a urbanização. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido essa rápida aula aí. Uma boa prova para vocês. Um beijo do Rob Lu, um grande abraço. Valeu!